Olá pessoal, meu nome é Luciana Kazak, sou apresentadora de TV, da TV Relacionamento. É um prazer estar aqui falando com vocês. Olá internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva e o nosso convidado de hoje é o escritor Antônio Carlos Rea. Antônio, muito obrigado pela tua presença aqui. Obrigado a você pelo convite. Tá bom. Antônio, você não nasceu no berço escritor, tá? Fala um pouquinho sobre a sua carreira e depois nós vamos chegar até o momento que você vira escritor. Pois bem, Kendi, na verdade, minha paixão juvenil foi a política. Ah, interessante. Mas isso quantos anos de idade? Bom, assim, digamos, a faculdade. Já época de faculdade, tá. Né? Com 19 anos a gente costuma, normalmente, entrar num curso superior, né? Normalmente. Certo. E aí eu me envolvi com atividades políticas. Mas você participava de grêmio estudantil, essas coisas assim? Tá. Sim, participei. Eu sempre dei muita... Não sei de onde tirei isso, viu, Kendi? Porque minha família, pelo contrário, meu pai não teve a oportunidade de ter curso superior. Certo. Eu fui o primeiro da família que venceu essa barreira. E ao chegar, já me envolvi com atividades de esquerda. Certo? Tá. Eu participei de um grupo comunista durante um bom tempo. E, de certa forma, foi isso que me levou a escrever o livro. Da seguinte forma, eu acreditei no sonho comunista. Não acreditei só. A humanidade, uma parcela significativa da humanidade acreditou no sonho comunista. Basta olharmos o século XX, onde mais da metade do universo populacional em polarização com os Estados Unidos. Viveu a Guerra Fria, foi um século bastante complicado, um século de guerras. Sim. Enfim, a humanidade foi polarizada por isso. E o que acontece, Kendi, se você me permite, avançando um pouco na temática específica do livro, algo me chamou a atenção, lendo um livro muito famoso, muito conhecido, chamado... O Edmund Wilson, Rumo à Estação Finlândia. O Edmund Wilson conta a história de muitas revoluções, inclusive a Revolução Francesa. É um livro brilhante, até hoje está aí à disposição de quem se interessar. Está traduzido em português também? Sim, eu li em português, basicamente. Certo. E nesse livro me chamou a atenção um diálogo que me pareceu assim fulcral. Gorky, quem é Gorky? Um escritor soviético, muito talentoso, fez uma peça de sucesso no mundo todo na época do comunismo, assim, forte, digamos assim, da propaganda comunista, chamado A Mãe. Inclusive fez muito sucesso aqui no Brasil. Enfim, um intelectual voltado às artes, conversando com Lenin. O Edmund Wilson trata desse diálogo. Quem foi Lenin? Lenin foi o comandante da Revolução Bolchevique de 1917. Lenin foi o comandante desse processo. Inequivocamente. Um materialista. Um homem da razão e da ciência. Abominável. Desculpa, Kendi, eu pensei, antes de começar a conversa, eu como cristão, quando falo de Lenin, vou falar mais à frente um pouco dos judeus, o mais profundo respeito ao sofrimento destes povos. Né? Porque em algum momento eu vou dizer a conclusão do que aconteceu na União Soviética, aquilo virou um campo de concentração. Um profundo respeito pelas milhões de pessoas que perderam sua vida nesse processo. Longe de mim, 1 milímetro de arrogância, com respeito religioso, que eu reverencio os milhões de mártires destes povos, todos.
que com suas vidas tentaram criar uma sociedade nova, um mundo novo. Agora, nós, para seguir o rumo da existência, precisamos tirar as conclusões. Deu certo ou não deu certo? O que a gente pode aproveitar desse sofrimento todo? Mas longe de mim, e eu queria expressar isso explicitamente, um profundo respeito, uma profunda admiração. É um sofrimento. Quem estuda a história da Revolução Russa é assim, e também do Estado Judeu e enfim, é com um profundo respeito. Então, qualquer conclusão aqui, por favor, ela leva em conta uma reverência cristã religiosa, um respeito absurdo e muito cuidadoso, porque essa história foi escrita num mar de sangue. Sim, verdade. E quem sou eu para julgar tanto sofrimento? Eu não sou Deus, mas eu preciso dizer, nós que seguimos a nossa vida, olha, o que aconteceu na União Soviética? É isso. Voltando à questão do Edmund Wilson, certo, rumo à estação Finlândia, Gorky conversando com Lenin. Lenin, um comandante implacável. Imagine, Kent, a Rússia, todos os estados, quando a Rússia... Imagina o que os bolcheviques fizeram. Eles pegaram um estado monárquico, o czarismo, a monarquia, sim, e o levaram ao comunismo sem etapas intermediárias. Os exércitos do mundo todo, à época as elites diziam que as revoluções são como sarna, isso passa para todo lado. Então, a Rússia sofria invasões, guerra civil, uma violência por todos os lados. Lenin era um comandante implacável da guerra civil. Então ele exercia o poder, e o poder em meio a uma guerra civil é o poder militar. E em meio a uma guerra, as mortes. E o que fazia Gorky? Gorky procurava defender, nas palavras do Edmund Wilson, procurava defender a chamada inteligência, que se indispunha com eventuais lideranças partidárias. Então, às vezes o cara estava na fila do fuzilamento, estava preso, ia morrer. O Gorky chegava lá, Lenin, que é isso, Lenin? Como é que você vai matar fulano, Beltrano? Esse cara tem um valor enorme. E o próprio Gorky diz que Lenin nunca se negou a poupar uma vida que ele tem. E o que motivava Gorky? A ideia de Deus. Aí me ocorreu, Kent, nós temos dois mundos lutando para construir uma sociedade. De um lado nós temos a religião cristã e do outro lado o materialismo histórico, representado por Lenin. E aí me ocorreu, como foi esse debate? Como isso se deu dentro da União Soviética, que foi uma tentativa real, concreta, de construir o socialismo na Terra. Vamos transformar a utopia em realidade. E Lenin dizia para Gorky que aquilo, em meio a tamanha guerra, como é que você vem aqui me pedir pela vida de fulano, de Beltrano? E Gorky insistia, porque Deus falava ao coração dele. Sim. É claro, se você está numa guerra, seu comandante militar, fulano, pode ser um problema, mata. Gorky não, calma, você precisa respeitar os direitos humanos desse sujeito. E então, eu comecei a trabalhar isso e procurar ler mais sobre essa polarização. Como é que esses dois mundos... Porque, reitero, né, quando os bolcheviques tomaram o poder, igreja é proibido. Proibiram o ensino religioso, proibiram as igrejas, a igreja foi proibida. Estamos falando de 1917, tá? Só para nos situar historicamente. Exatamente. Mas era um debate que me interessou, porque, como cristão, eu queria entender como é que... Porque o materialismo histórico, digamos assim, é uma arrogância, digamos assim, uma ousadia humana. Não, diziam os bolcheviques,
nós não precisamos de Deus. E Lenin dizia isso para Gorky. Você e seus deusinhos, isso é uma vilania. Lenin dizia para Gorky. Gorky buscava Deus, e por buscar Deus, salvou a vida de muitos da inteligência. Ele fala, Lenin, não, você não pode matar fulano. Percebe? Lenin era o comandante da revolução. Como é que ele ia? Quem é que dizia quem ia morrer, quem não ia morrer? Quem disse me deixou intrigado. Não é? Eu falei, como é que o evangelho, numa situação tão extremada, pode falar ao coração de alguém? E aí eu comecei a revirar essa história. E comecei a descobrir coisas. Porque o que deu este sonho maravilhoso de... Você vê Gorky, este que discutia com Lenin, descrevendo Lenin, um homem colossal que dizia assim, nós somos governados pela ciência e não por Deus. A ciência está em nossas mãos. A razão humana é um iluminista, um racionalista, exacerbado, um homem, como diziam, não é? De ferro, mão de ferro, que conseguiu, imagina, em meio à guerra civil, fazer uma revolução, ganhar uma revolução e pontuar ao lado dos Estados Unidos. Mesmo nos Estados Unidos, o capital da economia capitalista, havia muitas pessoas que diziam que a União Soviética, porque lá não existia, qual que era o mote de Lenin? Vamos acabar com a propriedade privada dos meios de produção. Daqui para frente, acabou a exploração do homem pelo homem. Certo. Ah, bonito. Que sonho maravilhoso. E o que vimos foi aí que me chegou às mãos um livro. E esse doeu, viu, Kendi? Porque eu acho que eu militei como comunista naquela etapa da utopia. Eu não tive tempo de avaliar aquela época, tudo bem, faz bastante tempo. Não se conhecia. O muro de Berlim ainda não havia caído, a União Soviética ainda não havia estava se reerguendo, estava tentando, né, sobreviver. Sim. Mas enfim, a verdade veio à tona e se descobriu que a época stalinista não passou, a União Soviética foi transformada num imenso campo de concentração. E aí entra o livro do Alexandre Solzhenitsyn, Prêmio Nobel de Literatura. E eu até brinquei, né, Kendi? Brinquei, com todo respeito, volto a dizer que devoto ao povo russo. Gente, rios de sangue. Quem sou eu para emitir uma opinião a mais respeitosa possível? Agora, aquele mundo que Alexandre Solzhenitsyn escreveu e descreveu no arquipélago Gulag, eu fiquei tão chocado, Kendi. Fui às lágrimas, porque foram 10 anos da minha vida. Viver num campo de concentração. Eu falei, me lembrei até falei para você, do nosso santamarense aqui, lá, o autor Paulo Airó, um poeta. O homem sonha monumentos, mas só ruínas semeia para a pousada dos ventos. Muito sábio. E que monumento que foi sonhado. Se você lê a descrição de Gorky, como se Lenin fosse um homem de ferro, um homem que tinha ciência nas mãos, e ele achava que com o aprimoramento científico, a ampliação do nível de escolaridade, a religião ia sumir. Veja o que deu. Leia o arquipélago Gulag. Eu sou obrigado a dizer, não quero ser piegas aqui, mas é difícil não ir às lágrimas. Viver num campo de concentração. Digo a você, só para... E esse foi escrito na década de 60, né? Final da década de 60. É realmente impressionante. Foi escrito e o próprio Solzhenitsyn descreve que ele depois do fim da época stalinista, hoje em dia existem diversas pessoas que já estudaram melhor esse assunto. Agora, ele foi um dos pioneiros e os originais foram apreendidos pela polícia política russa. Virou um estado policial. Muita gente chama isso de estado totalitário.
né? Mas eu não quis simplificar, porque como eu tive um envolvimento emocional com essa história toda, certo. então para mim foi tudo muito mais doloroso. Então quando você vê o sofrimento daquelas pessoas, eu até brinquei e falei que, olha, eu não sei hoje em dia, a cura do comunismo é muito simples. Se a pessoa leia Alexandre Solzhenitsyn, Arquipélago Gulag. Exatamente. É um livrão grosso, eu li Parece ele na um década de 70. catálogo de torturas. Sim. E aquilo são fatos reais. Justamente, mas como? Aí, gente, olha só, me traçou um paralelo. Um filósofo francês, Bernard Lévy, escreveu um livro chamado O Espírito do Judaísmo. Lá eu encontrei a referência que era o contraponto. Bom, então de um lado nós temos digamos, o maior materialista que a humanidade conheceu, o líder vitorioso da Revolução Russa que polarizou o século XX com os Estados Unidos, Lenin. Certo. Uma sociedade sem Deus virou o Gulag. Meu Deus. E que Gulag é esse? Nós estamos aqui conversando, imagino, ninguém conversava, obviamente. Você está a polícia política chegava, 10 anos de Puquende, 10 anos para o Antônio, 10 anos para o Leonardo. 10 anos. Campo de concentração na Sibéria. O Gulag é o acrônimo de Administração dos Campos de Concentração. Isso, gente, né? A minha ideia, veja, principal era essa. Bom, então, o homem, qual era o monumento que o homem sonhou com Lenin? Ciência, materialismo, sem Deus, vamos assumir o controle do mundo. A técnica vai se desenvolver tanto, dizia-se, que chega uma hora que ninguém mais precisa fazer trabalho bestial, braçal, tolice. De soviético, o regime só tinha o nome. Eu estou me baseando, volto a dizer, no famoso sociólogo, foi meu professor lá onde estudei, o Maurício Trottenberg, escreveu um livro sobre a União Soviética. Aquilo lá de soviético só tem um nome. Nem democrático era. Era tudo sob controle do Estado. Não, e a gente não tinha informações aqui no Brasil também, né? Não tinha. Não saía Realmente, nem depois, no estado de São Paulo, no Foro de São Paulo. Depois da queda do Muro de Berlim, aí... e veja que o mundo, essa história não acabou, né? Nós temos a China aí, né, como um gigante colossal, só que, veja que só mais um paralelo antes de entrar na questão do cristianismo. Bom, então o homem pegou lá as moléculas do materialismo histórico na figura de Lenin, sonhou que iria construir o mundo da liberdade e construiu o campo de concentração. O Bernard Lévy diz que os campos de concentração comunistas geraram 15 vezes mais vítimas que o Holocausto judeu. Nossa, é uma estatística chocante. E eu reitero de que eu estou falando, eu nunca digo nada que não tenha um autor para ser confiável por trás. Porque quem sou eu, né? Em respeito ao... Porque quando a gente fala desses assuntos, entendeu, Kendi? É o que eu estou falando, nós estamos revirando milhões de almas, de vidas. Nós temos que ser respeitosos, né? Porque a vida é um contínuo. Sim, então, exatamente. Com o maior respeito e cuidado. Então, quando eu falo isso 15 vezes, está lá, quando o livro vira público, folha tal, do livro tal, edição tal, quiser, está lá, entendeu? Quem sou eu? Não é? Nós temos que nos apegar, ainda mais discutindo coisas que aconteceram 100 anos atrás, é difícil. Bom, então, aquele sonho maravilhoso deu no que deu. Olha, é cruel ler Solzhenitsyn, mas ele gera a cura do comunismo. Eu costumo brincar com os meus colegas, falar só, se o filho tiver um desvio muito esquerdizante, com todo respeito, o comunismo foi muito importante, inclusive para ensinar os capitalistas a terem respeito pelas pessoas. Não diga. Claro, porque a social-democracia nasce de onde? Um pouco.
Olha aqui, ó, tudo bem, todo mundo quer enriquecer. O Brasil vive um nível de concentração de renda absurdo, né? E então, se esse pessoal fechar os olhos para quem precisa, vão colher coisas do tipo. Então, atenção, vamos fazer distribuição de rendas, né? E o comunismo serviu de alerta, porque ele deixou de ser um simples contraponto e passou a ser uma realidade concreta do século XX. O século XX é só estudar a história. Foi ponteado de cabo a rabo pela Guerra Fria e essa guerra capitalismo nos Estados Unidos, comunismo Rússia. Bom, o que aconteceu lá na Rússia, que é o que me interessa, eu estou falando da regeneração moral. Nós vivemos os tempos da Lava Jato. Sim. Como é que a gente... Eu me inspiro no nosso querido... não quero partidarizar, mas eu gosto muito do Fernando Henrique Cardoso. Ele escreveu um livro, Crise e Reinvenção da Política, que fala, nós temos que nos reencantarmos pela política. Então nós temos que voltar a confiar um no outro. Justo depois de viver tudo isso que a gente viveu aí, né? Aquilo já foi incorporado, né? Então, aí eu peguei o cristianismo. Então, a primeira voz ali, Gorky, Lenin não mata, não mata, não mata, não mata. Inspirado pela busca de... Ele não era cristão, volto a dizer. Ele diz no livro dele, eu não sou cristão, tal. Mas ele... Coisa que faz sentido lá para os russos que conhecem Dostoiévski, etc. A busca de Deus. Dostoiévski tem isso muito entranhado. Mas ele intercedeu por muitos e deve ter salvo, graças a Deus, muitas vidas importantes. Que no processo da Guerra Civil Lenin não era capaz de triar, mas era capaz de entender que Gorky, por ser uma inteligência acima da média, merecia respeito. Bom, aí eu fui atrás. Bom, então não é por aí. Certo? E você foi lendo um monte de livros aí a respeito. Não é por aí. Bom, eu pego, por exemplo, tem um livro clássico aí do Lenin que chama O Estado e a Revolução. Então, tinha uma época, veja só, o ser humano é muito engraçado, né? Eles proibiram Deus, mas transformaram seus ditadores em deuses, o que se chamou, convencionou pela sociologia moderna, chamar o culto à personalidade, né? Então Stalin era o Deus, né? Sim. Então, por muito tempo, você pode pegar livros antigos aqui no Brasil, você vê, tem muita gente falando que Stalin usava a linguagem bíblica, até era a luz das trevas, não sei o que, a lanterna da humanidade. Coisas assim que o ser humano usava para se referir a Deus. Então, o que adianta? Você proíbe Deus e cria um falso Deus, uma idolatria que só podia, infelizmente, como diz os autênticos evangélicos, dentre os quais eu espero, peço a Deus, me incluir. Então, nós temos que ver isso. Do outro lado, então, por exemplo, o materialismo gerou o Gulag. Nós estamos falando de coisas assim, pessoas que eram tratadas, presas por 10 anos, por uma conversa boba, por um papelzinho bobo, sem nenhuma culpa. Eles chamavam, o próprio Alexandre Solzhenitsyn fala havia lá o comissário de partido que era a pessoa que fazia acusação, fazia investigação, dava a pena e aplicava a pena, a mesma pessoa. Mas era um juiz aí, no caso de Sim, ele era um autêntico carrasco com plenos poderes, que é a antítese do Estado de Direito, né? Então, quer dizer, com esse materialismo todo, por uma série de razões históricas, que deu no que deu. Então, para mim, se alguém vier bater na minha porta, às vezes você vai em teatro aí, tem umas pessoas muito bem intencionadas vendendo uns jornaizinhos comunistas, tal, falando, meu caro, você acredita nisso? Não, acredito. Agora, leia Alexandre Solzhenitsyn. Eu acho que eu vou comprar um monte, leia. O povo te ligar para ver se você leu mesmo, pelo menos até a página 263. Leia. Bom. E as informações tem que olhar fontes, né, também, né? Claro, são fundamentais. Não, a primeira coisa, quando eu fiquei tão chocado com o Solzhenitsyn, eu falei, quem é Solzhenitsyn? Então, existem... Primeiro que ele escreve muito bem, com o coração, porque a Guerra Fria gerou
mesmo lá na União Soviética, muitos livros foram reescritos, você sabia? Essa história de que ficar reescrevendo o passado, a gente vê esse debate tosco aqui no Brasil, né? Teve ditadura, não teve ditadura, para que isso? Não, mas o fato é o seguinte, nós não podemos reescrever a história foi vivida, não é? E alguns livros de Gorky com o Lenin mesmo foram reescritos. Bom, então vamos falar do cristianismo, que é o seguinte, o que o cristianismo tem em contraponto a isso? Pois bem, Israel foi criado com gentes do mundo todo sem nenhuma tradição democrática. Alguns do Iraque, da Ucrânia, do mundo todo, da própria Rússia, dos Estados Unidos. E criou-se lá uma sociedade democrática vibrante. E não o Gulag. Aí me ocorreu, como cristão, é o dedo de Deus. É claro que Israel tem muitos que não são, mesmo lá, que não são religiosos. Eu fico com Amos Oz, que o Prêmio Nobel de Literatura, ele mesmo dizia sobre os palestinos, nós não estamos um território e 2 estados, que é a fórmula da paz. Ele mesmo defendia isso, Amos Oz. Eu não conheço direito aquela realidade, mas volto a dizer com todo respeito, né? O que eu quero dizer é o seguinte: Israel foi construída pelos judeus, que são a fonte primeira. Quem escreveu o Evangelho? A Torá. E construíram uma democracia, um contrato social. O Bernardo Leves, volto a dizer, estou usando ele como referência, porque ele me pareceu um estudioso como francês, né? Muito profundo disso. Bacana. Os sofredores do sofrimento se reuniram naquele território e construíram o quê? Uma democracia. Ali, digo eu, como cristão, a mão de Deus. E nos materialistas, um campo de concentração. Ali, a mão do homem. Tem uma história da natureza humana, aí eu não sei como é que está essa questão. E assim, fala o título do livro, você já vem? Chama-se Da Regeneração Moral, onde eu procuro ver assim, como é que nós vamos, como diz o nosso ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, como é que nós vamos nos reencantar com a política? Como é que nós vamos partir? Muita coisa já foi feita, muita coisa precisa ser aprimorada. Então, eu proponho a religião como consciência do Estado, até que faço uma ousadia. Hoje em dia todo mundo está com raiva de imposto. A Alemanha está querendo criar um imposto. Eles cobram uma taxa das igrejas instituídas e com esse dinheiro eles financiam a atividade religiosa. Porque como fonte de restauração moral. Entendi. E eu pego esse exemplo histórico todo de Israel e da Rússia como contraponto, falo, vamos partir do Evangelho. Algo na linha, proponho um partido democrático cristão de verdade, né? Não essas coisas que tem aí, Deus me livre. Antônio, eu acho que você deu assim uma visão bem abrangente aí, né? É um assunto bastante polêmico, né? Mas contado do seu ponto de vista. E o livro sai aí nos próximos meses. Perfeito. E você vem falar mais sobre ele. Combinado. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Ok. Internautas, então com os agradecimentos Antônio Carlos Rea, nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.